Olá, olá, pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Pode Contar. Você é dona da sua história. A intenção desses podcasts é a gente resgatar e valorizar toda a nossa história, tudo que a gente viveu, porque às vezes a gente esquece que muitas vezes as respostas que a gente busca no momento atual estão na nossa história. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma demanda, que tal você lá revisitar a sua história e valorizar tudo que você viveu. E hoje quem vem contar a história é a Crisley. Eu vou fazer uma mini bio aqui dela, o que ela trouxe. Ela é uma mulher de visão, empresária, mentora de desenvolvimento pessoal. Olha só que potência essa mulher. Ela guia homens e mulheres a reencontrar a sua força, sua verdade e sua expansão. Crisley, muito obrigada por ter aceito o convite de vir participar do Pode Contar. Eu convido muitas mulheres e algumas falam: Ah, imagina, quem vai se interessar pela minha história? Então, parabéns por você vir aqui e contar a sua história. Essa mulher que tem tanta força, tanta potência. O que que você tem para nós, Crisley? Pessoal, primeiro quero agradecer, né, pelo convite de estar aqui e vou trazer uma das histórias, né, que eu teria várias histórias na minha vida. Eu falo que não foi tão fácil assim. Até hoje, né, eu falo que toda vez quando a gente quer passar para um outro nível, você passa por desafios. Então, todos esses desafios, né, se tornam uma história da nossa vida. E como você falou, a gente precisa realmente lembrar, né, que a nossa força, ela está justamente, existe um versículo, né, bíblico que faz a gente olhar para trás para poder nos trazer força. E muitas vezes, no hoje, a gente está passando por situações que quando a gente para, respira e olha para trás, a gente vai ver que, nossa, passou por situação tão pior e a gente conseguiu sair, e isso vai trazer, né, um fôlego para que realmente a gente possa continuar. E é E essa ideia eu. mesmo, né? Porque a gente esquece. E tem outra coisa que Uhum, estava conversando aqui, né, Cris, antes de começar aqui nos bastidores, a gente não valoriza o que a gente viveu. Ah, era só sim. uma história, era só algo, né, insignificante. Mas naquela ocasião, que hoje talvez não, a gente não tenha tanta dificuldade, mas naquela época lá atrás, com certeza foi muito desafiador. Sim, e não é só isso, né? Foi desafiador, você conseguiu crescer, só que hoje o serviço que você está prestando, né, de trazer histórias de pessoas aqui, com certeza conecta com outras pessoas, e essas outras pessoas vão olhar, nossa, se ela conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né? Eu falo que não existe queridinhos, né? Ah, todos nós temos a força para poder passar por qualquer desafio. Tem umas pessoas que os desafios são muito maiores do que outros, mas no fundo, a gente pode realmente passar por todos os desafios. Eu acho que isso, esse seu servir é muito interessante, que com certeza deve estar ajudando aí muita gente com isso. E aí, o que que você tem que você já passou? Eu sei que você já passou muita coisa, né? Que você faz no seu trabalho, você tem várias atividades, mas o que que você tem para Sim. trazer aqui para nós que você percebe que foi marcante? Nossa, eu precisava Então, fazer essa quando virada de você, chave. quando você me chamou, eu pensei em trazer, né, uma das histórias que eu já fali 5 vezes, né, e consegui levantar. Mas eu Verdade, essa falei assim, história eu não lembro que é. você contou num evento que a gente foi. É, exatamente. Eu falei assim, eu pedi mesmo, eu pensei assim, ó, o que que eu posso levar da minha história que realmente vão ter pessoas que podem se conectar. E eu quero trazer uma história minha que foi em novembro de 2017. Eu lembro direito a data, né? Porque foi assim muito marcante que eu comecei mesmo a orar. Hoje eu entendo que a vida é como fosse um quebra-cabeça, né? Então, naquela época, eu olhei minha vida, né, de fora e vi que tava tudo bagunçado. Sabe, todas as áreas da sua vida tá bagunçada, não tinha uma área sequer que estava andando certinho. Tipo assim, por onde Saúde, começa? Não tem nem por onde. finanças. Como dizia antigamente, né, minha avó, nossa, não tem nenhum gato para puxar pelo rabo. Exatamente. Então eu quero trazer justamente esse momento que realmente estava tudo bagunçado, sabe? Tudo assim muito complicado. E eu comecei mesmo, eu falo, desde que eu me entendo por gente, né? Eu sempre busquei muito a Deus. E eu falei assim, não é possível que seja só isso.
né? Não é possível que não tenha algo por trás. Não é possível que, tipo assim, é tudo enrolado e aí, né? Lembrei de outras vezes, né, nessa ocasião, eu tinha falido já 4 vezes, né? Que depois eu cheguei uma outra vez, mas não foi, a última vez não foi tão falir assim, né? Foi mais ameno. Eu falei assim, não é possível, tem algo, entendeu? Que eu preciso enxergar, existe um algo maior. Foi a primeira vez que, tipo assim, eu comecei a pensar que o que que a gente vai fazer aqui? Entendeu? Existe algo maior e eu não tô entendendo. Eu não vim pra cá só pra sofrer, só pra ter todos esses tipos de problema e não aprender nada. E eu falei assim, eu preciso de uma resposta, eu preciso de algo. E eu tinha tido, né, várias lá para trás, várias pessoas, né, eu sou de igreja, então tem aquelas revelações que você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu comecei a questionar, eu falei assim, eu já tô duvidando de tudo isso, porque no fundo, não é isso que eu vejo, tá tudo bagunçado, tá tudo enrolado. E eu lembro que veio um pastor de fora na época e que meu marido, a gente foi, teve meio que um evento lá e ele esteve lá em casa, tava eu, meu marido, minha irmã, meu cunhado e a gente, eu e minha irmã fomos para a cozinha. Quando voltamos, aí conversando, não sei o que, ele falou assim, vou trazer uma palavra e ele trouxe uma palavra que está lá em Salmos 139:16, que Peraí, que ficou mudo o seu aí, Cris. Peraí que eu não tô te... não. Ah, voltou, voltou. Ah, tá. Eu tô te ouvindo normal. É o Salmo, E volta o versículo. Salmos 136:16, que Tá. diz que Deus escreve uma história pra você e que ele te conta essa história quando você tá no ventre da sua mãe. E olha que eu tinha questionado com Deus, né? Então eu falei assim, então Deus tem uma história pra cada um? Aí ele falou assim, sim, aí me explicou, não sei o que, depois fez uma oração e ele trouxe uma resposta que eu tinha pedido. Eu falei, Senhor, eu quero que uma pessoa que nunca tenha me visto fale e que traga as revelações que tinha falado antes, não sei o quê. E ele traz uma revelação que, tipo assim, eu falei, tudo bem, nunca mais eu vou duvidar. Foi o primeiro ponto foi esse. Aí o segundo, quando trouxe, eu falei assim, gente, se Deus trouxe uma história, eu não acredito que Deus trouxe uma história tão complicada para minha vida. Sinceramente. Eu falei assim, não é possível, tem algo errado, eu tô fazendo algo errado, eu não tô entendendo. Aí eu comecei a buscar conhecimento. Quando eu fui buscar conhecimento, a primeira pessoa que eu acessei foi Marcos Trombeta, não sei se você conhece. Ele Não. estava na internet e ele trazia, né, o curso online pela primeira vez que eu estava fazendo isso, em 2017 ainda. E eu fiz o curso dele e teve uma trajetória que ele fez tipo uma meditação que era para você passar e era uma pessoa, ele faz todo, né, a logística ali, ou contando a história, todo o storytelling, né, da situação. E quando você passava, você via uma pessoa no caixão e essa pessoa era você. E ele foi passando o que que você falaria para você, tipo assim, o que que essa Que pessoa fez forte, de né? diferente? Era forte, era fortíssimo. Menina, eu chorei muito na época. E aquilo eu falei assim, gente, quem sou eu? Se eu realmente amanhã eu for embora, o que vão falar de mim? E eu comecei a trazer. E eu comecei a ver que minha vida era um pouco vazia, sabe? Que a minha vida, no fundo, que eu buscava, não sei o quê, mas tinha muita coisa que não fazia sentido. E isso começou a mexer comigo. E eu falei, como que eu modifico isso? Comecei, aí nisso veio, eu Vou comecei até a anotar isso fazer. aqui. Se você morresse hoje. Porque a Aham, gente sempre acha que a vida ela é infinita. Você sabe que eu aprendi muito com isso, com a morte da minha mãe, Cristi. Eu deixei ela aham, no médico lá no pronto-socorro para fazer um exame e o resultado do exame foi: olha, sua mãe veio a óbito. Então a gente não tem controle de nada. A gente acha que a vida é infinita, né? E a vida tem aham. fim, né? É muito forte Sim. que você trouxe, né? Como seria se você morresse? O que que as pessoas falariam, né? É É, bem forte. exatamente, que é justamente qual legado você está deixando, né? Essa que é a pura verdade. E eu fiquei, né, me questionando, aí eu comecei, nisso veio um anúncio, foi até meu marido que chamou, convidou a gente de fazer.
um curso sobre neurolinguística, que é PNL, que era na nossa cidade, e a gente começou a fazer esse curso, era toda semana, era uma vez por semana. E, gente, comecei a fazer o curso e achei muito interessante que a gente precisava mudar, não sei o quê, mas o meu ego era tão grande, porque mesmo eu sabendo que estava cheio de problemas, mas quando falava alguma coisa, ah, não, isso eu sou resolvida. Ah, não, isso aqui eu tô de boa. Ah, não, isso aqui, isso aqui lá. Sabe aquela resistência de olhar para dentro de você? Uhum. Eu ainda tinha. E olha que eu estava pedindo transformação, estava buscando transformação e ainda tinha isso. E minha irmã, ela estava se formando em psicóloga. A minha irmã criou os filhos, não sei o que, e depois resolveu fazer, né, a parte de psicologia. E ela quis fazer ela queria desenvolver, né, um negócio e pediu. Tava eu, minha mãe e uma amiga nossa e uma outra amiga dela desenvolvendo. E ela fez um exercício do espelho. Quando eu olhei pro espelho, nossa, eu só me, né, tudo de bom, não sei o quê, olhando assim, que lá, a minha amiga tinha falado tudo de negativo, e quando terminou, eu falei assim, engraçado, é normal, porque, tipo assim, foi um contraste tão grande entre eu e ela, que eu falei assim, pela primeira vez, porque antes eu achava que era tudo normal, pela primeira vez eu falei, é normal eu, tipo assim, achar que eu sou tão boa desse jeito, tipo assim, tão, entre aspas, perfeitinha. Aí ela falou assim: bom, todos os extremos não quer dizer que é normal. Só que ela teve o cuidado de falar que o psicólogo já tem esse outro cuidado, que terapeuta a gente, né, ainda consegue jogar ou fazer algumas perguntas, o psicólogo já é diferente. Só que aquilo mexeu comigo. E eu comecei a PNL e eu vi que realmente a gente pode mudar qualquer coisa, né, através do nosso cérebro. Daí surgiu física quântica. O que que é isso? Né? Eu comecei a me interessar por essa área. E eu tinha uma cliente minha que ela tinha estudado bastante dessa área e eu fiz com ela um processo de 10 encontros que a gente teve. E eu falo, o que mais mexeu comigo foi quando ela falou para mim que eu era 100% responsável por tudo aquilo que eu estava vivendo. O que que você Gente, vocês não sentiu têm quando ela falou isso pra mim? Como assim? Eu sou responsável pela tua vida, raiva. você contou. Muita raiva. Eu falei, na hora mesmo, é impossível. Eu não, impossível. Tipo assim, era impossível estar fazendo tudo isso com a minha vida. Eu não era responsável por aquilo, entendeu? Só que isso eu falo que é tão transformador quando a gente entende realmente. É triste quando a gente está com a vida toda bagunçada, como era o meu caso, e olhar todas as pecinhas, não saber nem por onde começar. Mas só que ao mesmo tempo é tão libertador, né? Que se eu sou 100% responsável que eu fiz aquilo, eu também sou 100% responsável de planejar a minha vida e colocar a minha vida da forma que eu quero. E aí eu fui desenvolvendo. Não foi fácil, Sol, vou ser bem sincera. Como eu falei, eu tive que, tipo, trabalhar muito o meu ego para colocar ele no lugar. Eu tive que realmente, eu estudei muito, que aí eu, sabe, eu debrucei mesmo nos estudos, então eu tive que acertar meu relacionamento com meu marido e entender que a gente era como fosse duas pessoas competindo, entendeu? Uma com a outra. Afinal Era de como eu contas, né? A sua vida estava, todas as 5 áreas da vida estavam todas, inclusive seu casamento. relacionamento, inclusive meu casamento, Aí minha quando você, por saúde, exemplo, olhou finança, tudo. e olhou, tá tudo bagunçado. 5 áreas da vida lá, tá tudo bagunçado. Por qual que você sentiu que você tinha que começar? Você Então, percebeu que se eu mexer essa aqui, as outras vão começar a se foi o encaixar relacionamento no casamento. conjugal. Entendeu? E que no fundo, no fundo, no fundo, muitas pessoas estão com problema financeiro e de saúde, e esses dois, né, pontos nunca são eles. No fundo, você tem que olhar para as outras áreas, Eles entendeu? são só E resultado. exatamente. Mas se você parar para analisar friamente, você que está ouvindo a gente, olha para o seu relacionamento conjugal. A maioria foge de olhar para esse ponto, entendeu? Porque realmente é um ponto complicado de olhar. Porque é um ponto que, tipo assim, eu falo, né, o cônjuge, né, ou tanto o marido como a esposa da pessoa, eu falo que os nossos maiores aprendizados estão ali. Quando você começa a perceber que, tipo assim, o outro não existe, que ele tá revelando o que tá dentro de você que você precisa mexer, gente, a gente cresce muito mais rápido. Pode ter certeza disso. Quando eu É aprendi isso fácil, não é também, né? fácil. Um curso que Oi?
Quando eu aprendi isso num curso que eu fiz há muito tempo atrás, acho que foi em 2023, 24, né? O outro não existe. Mas como assim? Como assim? Se eu tô convivendo com o outro, né? O outro é só um espelho, né? Tanto de coisas boas pra gente admirar, quanto do nosso Sim, lado sombra. É o sim, mesmo espelho. Você escolhe o que você exatamente. quer ver, né? E ao mesmo tempo que isso é bom, né? Como, como assim? Ele só está revelando e me mostrando, né? O que eu não quero ver. Exatamente. E como foi para Então, você isso? não foi fácil, é o que eu falo. Você primeiro é deixar realmente seu ego. Quando você tá num relacionamento que as coisas estão tudo ruim, pode contar porque pro outro lado também tá ruim, né? Não é só o nosso lado. As coisas começam a gritar quando no fundo, para os dois lados tá ruim. Só que quando um desperta, vamos colocar assim para olhar, o outro ainda não despertou. E a gente tem a falsa ilusão que, tipo assim, a gente falando, a gente impondo que a gente vai mudar o outro, e não, o outro vai mudar quando a gente começa a mudar. A gente tem que deixar de fazer certas coisas, começar a fazer, ter certas atitudes, para que realmente o outro possa vir enxergar e conseguir mudar. Porque E aí tem isso, aquela história também, né? Se a gente quer, entre aspas, nessa essa crença que, quando eu casar eu mudo ele, eu mudo ela. É uma mentira, na verdade, a gente não muda, a gente vira exemplo. A gente quer liderar, a gente lidera pelo exemplo. exatamente, exatamente isso. Então, quando eu comecei a olhar e colocar, tirar o meu marido, né, que eu competia com ele, e começar a olhar de outra maneira, automaticamente depois eu comecei olhando as outras áreas da minha vida. Quando eu comecei a desenvolver mesmo, fazer os cursos, né, de física quântica, fiz curso com a Elaine Orives, depois com o Hélio Couto, então, tipo assim, foram camadas na minha vida. Que foi, aí eu já tava em 2020, tá? As coisas foram melhorando, não sei o quê, só que eu gostei tanto desse mundo de olhar para dentro, de ver que realmente a gente pode mudar qualquer coisa, ver no fundo, que as coisas dependiam realmente da gente, entendeu? Então eu fui fazendo por camadas. Quando eu entrei na Elane foi justamente na época da pandemia. Que eu falo que, tipo assim, eu não fali na pandemia, mas, tipo assim, eu fiquei sem dinheiro nenhum e, tipo, com aquela perspectiva, que eu vou fazer agora? Vou ser bem sincera, pra mim eu fui pega totalmente de surpresa, eu tava como, sei lá, que eu não percebi que o troço tava chegando, juro, eu falo que eu não E percebi acho que a grande mesmo. maioria, né, a gente não percebeu, porque ninguém imaginava que aquilo fosse ser a nível mundial. Exatamente. Então, ali quando chegou, sabe, foi muito assim, assustador, que aí foi um período mesmo complicado, mas ao mesmo tempo foi o período mais levinho, né, que eu tive em relação à parte de finanças. E eu comecei a estudar muito a parte da Elaine, estudar muito a parte mental, que tudo começava com a nossa cabeça. Então, quando eu fazia os exercícios, eu, ao mesmo tempo, eu não estava sentindo aquilo, e no fundo, você tem que, né, pensar, mas você precisa sentir para que realmente as coisas comecem a mudar. É aquela frase, né, eu tenho que ser para ter, e ela é verdadeira, ela não é uma historinha. E eu comecei a pegar, e o que que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu preciso organizar de forma realmente correto, porque aí já tava as coisas andando, né? Não tava mais aquela confusão toda quebra-cabeça, já tava montando, mas não tava ainda perfeito do jeito que eu queria viver. Aí eu comecei a pegar cada área da minha vida para eu poder ir desenvolvendo. Como eu já tinha mexido em meio que em todas as áreas, eu fui pegando e eu quis olhar mais a profundo de cada área, entendeu? E eu indico, vou ser bem sincera, a cada um aqui, faça o exercício da roda da vida, né? Isso encontra até na internet. Verifica a pontuação que você tá nas suas áreas. Se for finanças, se for saúde, não são essas duas que você vai ver, você vai ter que olhar para as outras áreas e ver qual a nota mais baixa que tá, e às vezes não necessariamente ir para a nota mais baixa. Tipo, eu sempre falo, né, sabe? Respira fundo, se conecte, pede mesmo orientação para Deus, qual área que eu vou olhar. Cara, olha, mas olha, outro dia uma mentorada minha falou algo que eu falei que eu até falei com ela, eu falei assim, eu vou levar. Pega uma lupa e olha com uma lupa, entendeu? Aquela área, sabe? Destrincha literalmente aquela área para você olhar e resolver aquela área, porque quando você resolve aquela área, você vai para outro estágio da vida. Depois, Cris, está perfeito? Não, se você quiser melhorar, você pode melhorar. Eu falo, a vida é uma evolução. O que que isso significa? Eu mexo.
eu evoluo, só que daqui a pouco, se eu quero evoluir mais, eu tenho que mexer novamente, eu tenho que olhar novamente, eu tenho que deixar de fazer certas coisas e começar a fazer outras coisas para poder melhorar aquela área. E assim eu fui fazendo, ô Sol, em todas as áreas da minha vida, eu fui pegando uma por uma, olhando literalmente, né, com uma lupa e organizando. É fácil? Não, gente, não é E fácil. aí você tá Quem falando, fala né? que é fácil é mó mentira, porque É, não é. e aí, pegando esse negócio de que é fácil, na pandemia parece que tudo é fácil. Compra um curso, Hum, 5 passos para ser feliz, né? Sim, 10 aham, passos para você melhorar seu relacionamento, né? Faça muito dinheiro. sim, Você está falando, eu imagino, né? O trabalho que deve ter dado. Porque a grande maioria, né, das pessoas, né? Eu já fui essa pessoa, hoje não, você também não. De que assim, a gente acha que tudo tem. É assim, ó, eu tenho um passe de mágica, alguém vai me dar a fórmula mágica, como 2 mais 2 é igual uhum, a 4, e eu resolver tudo. Então, olhar sim, para cada área da nossa vida, a gente precisa ter muita força de vontade. E a gente precisa querer muito. sim, E sim. Eu, principalmente, eu acho, Cris, o que você trouxe, é sair daquele papel de que tudo só acontece comigo, né? Que a gente fala, eu sou a uhum, vítima. Mas como assim, as 5 horas da minha vida? E o outro não tá. Então, a gente precisa de muita coragem para olhar para isso, para ver, meu, o sim, que eu fiz aqui que agora eu preciso arrumar essa bagunça? E dá trabalho, viu? sim. E dá trabalho, exatamente. Não é, por isso que eu falo, não é fácil. E justamente na época da pandemia, era assim, a chave para você resolver não sei o quê, o segredinho, aí todo mundo fica vendendo. Gente, não é isso. São vários pontinhos, vários segredinhos que você vai acumulando e vai modificar. E também não adianta você só ter a consciência e não fazer nada com ela. Porque se você veio a consciência, e você não modificou a forma que você age, a forma que você pensa, deixou de fazer certas coisas e começou a fazer certas coisas, nada vai adiantar a consciência que veio. Então, tipo assim, eu falo, os meus mentorados são pessoas que têm vários cursos, são pessoas que sabem muito, mas no fundo, no fundo, ainda atravessam um período não tão bom assim, porque não conectam com o poder que cada um tem dentro de nós. Isso Porque o poder da modificação depende de cada um. A gente tem o livre-arbítrio que nem Deus interfere. Então, é aquele negócio, como você falou, você tem que ter força, você tem que ter coragem. Só que essa força e a coragem, você que precisa liberar. A força está dentro da gente. Quando a gente tem essa força e essa coragem e a gente libera, eu realmente desejo ir para esse lugar, aí todo mundo consegue. eu acredito nisso também, né? Porque eu também falo, né, nas minhas aulas, para as mentoradas, é isso, né? A força está tá em cada um de nós. A gente que trabalha com desenvolvimento humano, com essa questão de mentoria, a gente só está ali mostrando para a pessoa, né, despertando ela. Mas a gente despertou Exatamente. aquela mulher, né? Você despertou aquela pessoa, aquele homem. Agora que eu estou desperto, o que que eu vou fazer? Então, eu já mudei a lente do meu óculos, não estou enxergando. Coloco o óculos, estou enxergando. Tá, agora, o que que eu faço com isso? O que que eu vou fazer com o tempo de vida que me resta aqui? Seja 20 anos, 30 anos, 50 anos. Tá, eu tive essa consciência. O que que eu faço com ela? Que é É. O aí que é pro- muitas pessoas que eu acredito que aí paralisam. Uhum, exatamente. Não, Mas sabe por que que paralisa? Que geralmente a gente carrega, eu também descobri isso, a gente carrega uma dor invisível, que aquilo vira um padrão na sua vida, entendeu? uhum, Quando a gente descobre essa dor invisível que virou padrão na nossa vida, a gente consegue já desconstruir várias coisas e a gente não repete os padrões. Então, esse é o ponto principal que a gente precisa descobrir. Mas eu quero trazer aqui para cada um. Se você está repetindo o padrão em sua vida, as coisas não se repetem à toa. Como eu falo, a vida é uma evolução. Se ela é uma evolução, existe, né, o lado que a gente está muito bom, que eu falo, eu divido e falo mesmo, né? Verão é outono, inverno, é primavera e verão novamente. Então é como fosse mesmo virasse um ciclozinho. Então tá no verão, nossa vida tá dando certo em todas as áreas da vida, tá tudo de boa. aquele céu Daqui a lindo, pouco, maravilhoso, ensolarado, você está na praia, nossa, tudo de bom. perfeito! A gente nem lembra que vai vir as outras estações. A gente tá ali feliz da vida.
Daqui a pouco começa a entrar o outono, que as coisas começam, tipo assim, opa, você tem que olhar para isso, você tem que mexer nisso, não sei o quê. Só que a gente não presta atenção nos sinais. Que quando a gente começa a prestar atenção nos sinais, que é o que eu comecei a desenvolver na minha vida, e tipo assim, eu não deixo mais tudo ficar bagunçado, eu não deixo ninguém chegar e bagunçar meu quebra-cabeça da vida de maneira nenhuma. Entendeu? Então eu tô sempre atenta aos sinais que vêm para poder ajeitar aquela pecinha que de repente saiu do lugar ali, sabe? Aí, encaixar uma outra peça, porque eu falo, né? A vida a gente está desenvolvendo, a gente, Uhum. hoje eu sonho com algo, daqui a pouco eu já mudei aquele sonho, já daqui a pouco eu já quero outra coisa, ela vai nos direcionando, então, tipo assim, pegar aquelas pecinhas para ir colocando. Então a gente precisa estar atento aos sinais. Mas o que é mais importante é porque quando o inverno vem, ele vem com problema. Só que esse problema a gente só olha com o olhar, eu falo, né, com a sombra, o olhar escuro. Ah, é só um problema. Não, gente, todo problema tem o seu lado luz. Todo problema ele vai trazer uma solução para algo na sua vida, no sentido de eu sempre vou aprender algo com aquilo, entendeu? Então, quando eu entro no inverno, que eu tô passando por um problema, quando eu paro e falo o que isso quer me ensinar, é a forma da gente aprender e nunca mais repetir o ciclo. Vai voltar o inverno na nossa vida? Vai, por uma situação diferente. A gente não precisa ficar repetindo o ciclo. E quando a gente vai resolvendo isso, a gente vai evoluindo muito mais rápido. Então a gente consegue acessar muito mais rápido as coisas que na verdade já está liberada para gente. Eu questionava, eu falo que o meu questionamento de vida sempre foi: por que que umas pessoas têm muito e outras não têm? Por que que umas pessoas são felizes e outras não são? Era o meu questionamento de vida. E hoje eu entendo que isso é justamente porque a pessoa não acessa aquilo que já está liberado. Eu acredito fielmente que existe um banquete, uma mesa enorme, que está tudo liberado. Tem pessoas que sabem que tem essa mesa, mas não tem coragem de ir lá para acessar. Tem outras pessoas que nem imaginam que existe essa mesa, esse banquete liberado Você para está trazendo gente. esse negócio do banquete, né, da vida, é muito curioso, né? Porque assim, uma árvore, né, eu gosto muito de fazer essas associações com a natureza, como você trouxe do ciclo das estações. A árvore está lá, né? Eu tenho um sítio e ele dá, e tem acho que umas, tem, não sei se é 3 ou 4 mangueiras. Na época de manga é uma coisa impressionante. Ela tá lá. Sim. Ela até ela fica meio arcada de tanto peso que tem, e aí elas caem no chão. Ou seja, eu tô aqui, ó, disponível para você vir e se nutrir de mim, de toda essa abundância que eu tenho. E ela tá lá. E Uhum. assim é a vida. Então, assim, eu estou Sim. aqui, disponível. Você quer vir e usufruir? Ou você quer ficar Uhum. sentada chorando que as coisas não acontecem com você? Mas Sim. isso, né, infelizmente, né, Cris, a gente sabe que a grande massa, que a grande população que fica só assistindo as TVs que falam só de problema, de problema, de problema, e aí você compra aqueles pontos de vista da pessoa e acredita que é normal você ficar endividado, que ter um relacionamento ruim é normal. E aí a gente vai normalizando o que não deveria ser normal. Exatamente. Até passar mal, né? Ah, não, é normal, tá todo mundo. Até isso a gente normaliza, é a pura verdade. Mas voltando, né, para minha história, não foi fácil, sabe? Foi muito complicado. Eram dias mesmo de, tipo assim, de choro, de lamento, como você falou, da vítima, né? A vítima habitava na minha pessoa. Então, tipo assim, por que que eu tô passando por isso? E é muito importante quando a gente começa a compreender isso e, tipo assim, sair desse olhar de vítima e, pelo contrário, saber que realmente as coisas dependem da gente. Porque quando a gente passa para esse papel, não, se depende de mim, então o que que eu tenho que fazer? A gente começa a buscar força mesmo, e eu, como eu falei, né, eu busco muita força em Deus. Então, até hoje eu falo, né, minha vida, nossa, é totalmente diferente. Eu, graças a Deus, hoje, se eu fizer o exercício, né, da roda da vida, tá tudo funcionando muito bem, obrigada. Meus desafios hoje é eu acessar outros níveis melhores do que eu tô, né? Que eu falo como a vida é uma evolução, então eu busco e agora eu faço, eu volto em cada área da minha vida
não para consertar, mas para melhorar, entendeu? Só que agora, ao invés de eu ver uma área, né, que aí você vai desenvolvendo, eu vejo duas áreas de vez. Então, tipo assim, eu volto e vejo duas áreas de vez na minha vida para eu poder melhorar. Melhoro e depois eu retorno, né? E eu tô com esse trabalho contínuo fazendo na minha vida e tá sendo muito legal. Mas eu passei por muitos dias, muitas noites chorando, por muitas noites de joelho orando, por momentos de literalmente achar que eu tava no poço, né? Tipo assim, num poço escuro que eu não tinha como sair dali, e era Deus que tinha que me ajudar. Passei muitos momentos assim complicados, como eu falei no casamento. A gente chegou a se separar, depois a gente voltou, entendeu? Nesse período, né, que a gente, parece que deu tudo certo. Não, a gente se separou, a gente voltou novamente. Na minha parte de saúde, entendeu? Tinha uma saúde debilitada, tinha um peso excessivo, emagreci 17 quilos, tudo tipo assim, nesses períodos, entendeu? Dessas transições. Então, foram várias transformações, né? Na imobiliária, né? Eu cheguei a ficar sozinha trabalhando na imobiliária, sem funcionário. E foi em 2018. Foi 2018. Eu fiquei sozinha, literalmente trabalhando. Então, eu coloquei um recado na imobiliária que eu trabalhava até 2 horas. O dia que eu tinha que sair para resolver alguma coisa em prefeitura, então eu fechava 2 horas e tinham que falar comigo, né? Em outro horário. Então, dizer assim, foi fácil? Não foi. Foi muito difícil. Agora, eu faria tudo de novo para chegar a Crisley, acessar essa Crisley que existe hoje, entendeu? E eu falo. Uhum. Essa Crisley, ela só existe porque passou por tudo isso. Então, quando você falou realmente que a gente tem que olhar para a nossa história e valorizar a nossa história, a gente precisa, porque, tipo assim, a coragem, sabe, a força, os ensinamentos que eu tive, as buscas incessantes, né, que eu fazia. Quando eu comecei a estudar física quântica, gente, é muito difícil uma pessoa que é evangélica que tem os ensinamentos ali religiosos que, querendo ou não, te travam muito. Tinha dias que eu Parece achava que que eu ia vai pro contra. inferno. Parece que vai Exatamente. contra, né? Aham, a sensação era que eu ia para o inferno e eu ia orar de madrugada e falava, Senhor, eu não quero ir para o inferno, não sei o quê. Aquela coisa, porque você traz meio que, meio não, você traz muita, né? Aquela parte religiosa que no fundo te limita. Então eu comecei a buscar mesmo na palavra e versículos, vou ser sincera, que tipo assim, que eu entendia de uma forma, que traziam de uma forma e que o Espírito Santo, no fundo, me mostrava que era de outra forma. Então, outra coisa que eu indico que todos leiam a Bíblia e busquem de Deus as informações, entendeu? Porque são humanos e humanos também erram, né? E humanos vão falar situações que no fundo, não é bem daquele jeito. Então, colocam várias coisas que no fundo, depois a gente vai descobrindo que não é. Só que para mim era muito difícil, porque, tipo assim, eu fazia aquilo com muita cautela, né? As coisas que eu ensinava que tinha que fazer, e ao mesmo tempo eu ia trazendo tudo para minha forma de entendimento. Né? Então eu trazia tudo ali para dentro da Bíblia para ver se fazia sentido ou não fazia sentido. Então, algo que no fundo alguém passaria muito mais rápido, eu era muito questionadora em todos os pontos. Então, para mim se tornou mais difícil por eu ser questionadora. Então, outra dica que eu dou, né? Será que realmente a gente precisa questionar tanto? Se você buscou, sabe, uma mentoria de uma outra pessoa, por que que a gente questiona tanto, sabe? Isso eu trago porque é muito importante que às vezes a pessoa busca, né? Te busca, Uhum. você é mentora também, te busca e ao mesmo tempo fica questionando. Esquece que a gente já passou pelaquela trajetória e que a gente está trazendo, né? Eu falo que é uma caixinha de ferramentas, não deixa de passar nada, gente. Essa que é a Com verdade. certeza. A diferença é, a gente passa, só que hoje a gente tem uma caixinha de ferramentas para poder olhar ali o que que eu vou usar aqui para eu sair dessa situação mais rápido. Então, antigamente, situações que eu levava um mês, às vezes até 3 meses na mesma situação, remoendo, reclamando e tipo, naná. Hoje, se me acontece alguma coisa, eu, sinceramente, eu me dou metade de um dia, tá? Eu não permito que eu fique mais que metade de um dia para eu sair daquela situação. É Então, tipo assim, engraçado isso, né? Que você tá falando, tô lembrando de coisas que aconteceram. Gente, vamos supor, então, você fez alguma coisa pra mim que eu não gostei e eu não falei.
E eu ficava com aquela Hum, raiva. Isso ficava uma semana. E aí, quando eu comecei a essa questão do autoconhecimento, aí eu entendia. Eu não entendia, né, que eu brigava com você e depois de 2 dias eu passava mal do estômago, eu tinha uma enxaqueca, né, eu tinha uma cólica menstrual, eu tinha, né, dor aqui, né, essa região minha da escada, eu usava aquele, cheguei a usar aquele colar, né? E aí aham, depois, agora com autoconhecimento, como você falou, eu vou me permitir sentir isso e no sim. máximo um dia, meio-dia e aquilo vai Aham. embora. E Sim. aí, Não, e é hoje, importante se permitir sentir, né? A me gente não permitir pode fingir que sentir. não existiu. Aham. Exatamente. Então, me permite sentir. Então, vou sentir, tá bom. Vou sentir isso por quanto tempo? Vou tirar o aprendizado? Tá. E aí, essas questões físicas do meu corpo, claro, a gente é ser humano, né? Eu, você, todo mundo aqui, a gente tem Sim, os nossos sentimentos. E a diferença é quando eu deixo o sentimento tomar conta de mim, ou eu, então, exatamente. sinto aquilo, o que que aquilo quer me dizer, como é que eu Uhum. ressignifico isso, como você trouxe. Sim. Então, a gente tem ferramentas. E quando eu não tenho ferramenta, mesmo eu sendo terapeuta, mentora, eu busco alguém que possa me ajudar. De repente, eu posso, né, buscar você, busca uma outra pessoa, Sim. coisas que a gente não está vendo. Então, É, às vezes, a gente tem conhecimento, eu sei resolver. Não, tem coisa que eu não sei, gente. Eu tenho é. terapeuta também que vai lá para olhar de fora Não, e que eu e não eu estou costumo. conseguindo olhar. Aham. Mas eu costumo falar, né? Essa mania da gente já saber muita coisa, a gente fica se autoterapiando, né? Aí você às vezes nem permite passar pelo processo que precisa passar, porque você fica se autoterapiando. Também tem esse grande problema, né? É. Mas isso que você trouxe é bem bacana, porque assim, né, a gente que atende, então às vezes você vê pessoas que têm uma raiva que, nossa, essa raiva a gente já tá lá, ó, há tantos anos e tá fazendo tão mal. É assim, Sim. não é para não sentir, tá bom, sentir, mas assim, libera ela de alguma forma, vai Sim. procurar um mentor, vai procurar uma terapia, vai gritar lá no meio do mato, vai fazer alguma coisa para liberar aquilo. Porque como a Uhum. gente tá falando, não é normal a gente ter um casamento ruim, não é normal a gente não ter dinheiro para comprar, para Sim. satisfazer as nossas necessidades. Não é Sim. normal a gente acordar, é que eu falo, Viver. acordar, já acordar enrolada. Então, assim, eu era Aham. também essa pessoa. Então, quando eu falo que eu era uma pessoa realmente estressada, as pessoas não acreditam. Então, hoje, antes de eu fazer qualquer coisa, é meia hora antes Uhum. do meu Sim. dia começar, É. meia hora antes eu estou fazendo minha conexão, eu estou escrevendo, eu estou alongando, depois eu acordo, né, e vou para a vida. Uhum. E das 5 áreas, você acredita que a primeira é a espiritualidade? Para a gente sair do Sim, e poço. nesse ponto de espiritualidade, dizer, eu tive uma época durante 6 meses da minha vida que eu falei que eu não acreditava em Deus, tá? Eu era a rebelde, vou ser bem sincero, no sentido de eu questionava tudo, eu queria saber o porquê de tudo, eu falava que quando chegava na frente dele eu ia ter uma lista, e hoje em dia, a única coisa que eu vou perguntar é falar, Senhor. Eu fiz certo, porque, tipo assim, eu falo que eu não perco oportunidade. Então, vamos supor, se a pessoa tá do meu lado, né, me permite, eu não perco a oportunidade de trazer algum sinal para aquela pessoa, vou ser bem sincero. Então, eu falo que vou ter duas formas. Quando eu chegar na frente de Deus, Deus vai falar: minha filha, pra que você se meteu na vida dos outros e falou, não sei o quê, que papá. Ou então vai falar: muito bem, minha filha, você não perdeu oportunidade nenhuma, trouxe um sinalzinho aí pra pessoa despertar. Eu vou ter as duas formas. Mas era muito engraçado que eu falava, eu era literalmente como uma criança mimada que batia perninha e tinha que ser do meu jeito, daquele jeito e pronto, acabado. Só que no fundo eu fui entendendo, eu falo, Deus é amor, Deus quer o melhor, né? Na Bíblia mesmo fala que Deus quer que a gente viva em abundância. O que que significa viver em abundância? Viver sem sentimentos de escassez, sentimento de escassez em todas as áreas da vida. Então, se você tem a sua saúde debilitada, você está vivendo na escassez na saúde. Se você tem um casamento que não está de acordo com o que você quer, porque eu falo, tem gente que não esquenta de ter um marido amoroso, quer que o marido, né, esteja ali, seja companheiro, que outras pessoas vão querer que tenha um marido amoroso. Então, vai de cada um, né? A gente não pode ser espelho, cada um é a forma que existe, né, as 5 formas de amar. Cada um tem a sua forma de se sentir amada. Só que você não pode se sentir escassa no seu casamento. E assim vai no financeiro, vai na sua carreira, né? E a parte mesmo de
Deus. Então, essa parte da espiritualidade, né, que eu falo mesmo, Deus, né, eu sempre falo, sempre vou falar Deus, que os outros falam espiritualidade, parece uma coisa tão ampla, gente, é Deus, né? Você pode ir através de cada um na sua religião, isso aí sem Uhum. problema nenhum, mas no fundo é Deus. É, né? No final vai ser Deus. Eu falo, eu só tive essa época mesmo, que foi uma época de rebeldia, mas logo depois voltei, então sempre foi uma área muito bem desenvolvida, né, na minha vida. Então eu falo, hoje, se você me pergunta qual a sua religião, eu falo que eu sou evangélico, mas é evangélico que nem tá indo à igreja, vou ser bem sincera. Porque, tipo assim, a minha conexão com Deus, ela aumentou muito, né? E em relação a isso de ler a Bíblia, de se conectar, como você falou, né? Então, todos os dias eu me conecto com Deus. Então, se eu tenho algo que, tipo assim, para mim tá complicado, como que eu vou resolver isso? Eu recorro a Deus, Senhor, me fala. E, tipo assim, vou ser bem sincera, Sol, eu já ouvi Deus audivelmente mais de uma vez. Deus fala comigo através de uma conversa, Deus fala comigo através de uma leitura, Deus fala comigo a leitura da Bíblia, Deus vai falar comigo, às vezes um cliente na minha frente está falando e vem a minha resposta. A diferença é, ele não fala só comigo, ele fala com todo mundo. A diferença é, você está atento aos sinais, como eu falei antes, sabe? Você está atento, você perguntou para Deus, porque quando você pergunta, às vezes a resposta ela não vem na hora, só que depois eu te garanto que ela vem. E, né, quando já ouvi várias pregações falando que tem hora que Deus se cala. Gente, Deus não vai se calar. A Eu também sua acredito nisso. agitação faz com que você não ouça. Tá entendendo? É muito curioso isso, quando a gente tem uma música do Gilberto Gil que ele fala, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que silenciar. Então, se a gente quer ouvir a resposta, a gente tem que estar no nosso silêncio interno, nossa mente, e os ruídos de fora, ainda mais hoje em dia que a gente tem muitos ruídos, né? Sim, muita Redes coisa. sociais, celular, enfim, né? A gente tem muitos ruídos. Aí, Sim, sem contar os nossos próprios ruídos. Então, como você está falando, né? Eu também acredito muito nisso que ele fala com a gente através da nossa intuição, que ele fala através de sim. um livro, um vídeo que você assiste, como este daqui, um cliente. Então a resposta vem, mas para isso eu preciso estar atenta e aberta. Aham. E principalmente, saber o que você está perguntando. Porque tem pessoas que tá com a vida toda enrolada, tá com maior confusão na vida, só que no fundo, ela não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que perguntar e muito menos não sabe o que quer. Ela pode saber o que não quer, mas saber o que quer são pouquíssimas pessoas que sabem. Ah, com Você certeza. deve, você deve reparar isso, entendeu? Então, fica aí a dica para você também. Você precisa saber o que você quer para justamente você começar a visualizar a sua vida. E aí, eu falo, né? Você sabendo o que quer, você está no ponto A, que é a sua vida atual. Eu sei o que quer, minha vida está no ponto B. Esse caminho, o que que eu vou precisar desenvolver para chegar lá? O que que eu preciso deixar de fazer? O que eu preciso começar a fazer? O que que, na verdade, qual a Crisley, né, que precisa eu acessar para eu poder estar lá no meu ponto B e justamente o que eu quero para minha vida. Porque, como eu falei, a maioria das pessoas vão saber, na mesma hora vai saber falar, eu não quero isso, não quero aquilo, não quero não sei o quê. Só que não sabe falar o que realmente ela quer. E a Acho que a gente diferença está nem, justamente nisso. eu acho que a gente nem é educada a isso, né? Eu tinha um post-it, agora nem fica mais aqui comigo, né? Ele ficava aqui no computador, que eu colocava assim, né? O que eu estou fazendo hoje me aproxima ou me afasta do chegar nesse ponto B, né? O que eu faço hoje está me aproximando da vida que Uhum, eu desejo ou está me afastando? Se está me afastando, sim. opa, vamos ajustar a rota aqui. Sim. Vamos Então, arrumar mas outro rumo. aí você sabe o que você quer. Só que como eu tô falando, a maioria não sabe. Ela não para poder escrever, desenhar, sabe, a vida que ela quer viver. Todo mundo precisa parar e desenhar para saber a vida que quer viver. Em todas as áreas, tá? Não é só numa área, não. Pega todas as áreas e desenha. Nessa área minha financeira, eu quero isso. Na minha carreira, eu quero isso. No meu relacionamento, eu quero isso. E eu ainda divido o relacionamento, né? Que eu falo. É relacionamento conjugal, relacionamento com filho, relacionamento, no caso, né, com a família e com amigos, porque a gente tem um relacionamento social. E o relacionamento com a gente mesmo, né? Sim, com certeza. O relacionamento é muito amplo.
Aham, exatamente. Então você precisa dividir literalmente tudo isso com você mesma também, que é muito importante, que é a hora que você para e que olha para dentro de você, é a hora que realmente você olha no espelho e se enxerga como você deveria enxergar, porque eu falo, quanto mais a gente se conhece, melhor a vida se torna. Com certeza, eu sempre falo, né? Essa busca, né? É que essa palavra autoconhecimento, eu acho que ela ficou tão banalizada, principalmente Uhum. depois da pandemia. Ai, autoconhecimento, autoconhecimento. Eu falo que ainda existe um passo antes de se conhecer. Eu preciso me autopesquisar. Quem que eu quero? Quem eu É, sou de verdade, né? Quais são meus talentos? Quais são as áreas que eu preciso desenvolver? E olha, não tem outro lugar para a gente ir a não ser para dentro. Entender que a gente tem ciúme, que a gente tem inveja, que a gente sente raiva, que a gente tem tudo isso. Tá bom. Agora sim. que eu sei que eu tenho, que eu não sou, né, o alecrim Alecrim dourado, idolatra? É, né, que eu não sou a queridinha de Deus, que a gente tem os dois lados da face da moeda, tá bom. Então, se eu tenho essas coisas aqui que eu acho que são bacanas, como que eu faço para desenvolver, para ir para o outro lado? E a gente não uhum, é luz o tempo inteiro, a gente também não é sombra o tempo inteiro, né? A gente não tem exatamente. só sol na nossa vida e a gente também não tem só noite, a gente tem as duas coisas. E uma coisa que Sim. eu acho legal, quando a gente começa a mergulhar nesse autoconhecimento, né, a gente não quer ir para a sombra porque dói. Mas é só na escuridão da noite que a gente vê o brilho das estrelas e vê a lua. É, verdade. A lua e o céu, a lua e as estrelas elas estão no céu. Só que durante o dia a Hum, gente não vê, porque tem muita luz do nosso ego, né? É, Esse ego que não me deixa ver. Mas também tem brilho verdade. na noite, que é um outro brilho, e a gente tem dificuldade de ir para dentro. Aham. O que que você diria para essas pessoas que têm essa dificuldade de mergulhar em si, Cris? Como Eu vou você teve dizer. a coragem de ir mergulhar. Então, eu vou dizer o que eu fiz comigo, que é justamente eu fui me aprofundar cada vez mais, eu e Deus. Eu falo, eu passei por tudo que passei, me tornei a pessoa que eu me tornei, porque eu recorri a Deus, eu confiava realmente que eu tinha Deus comigo. Porque tem hora que a gente acha que está sozinha, tem hora que a gente acha que é muito difícil, que a gente não vai conseguir. Então, todas essas horas eu recorria a Deus e falava: Senhor, eu não sei como, eu não sei como eu vou conseguir passar por isso, eu não sei como que eu vou conseguir resolver isso, eu não sei como eu vou conseguir sair desse buraco, que foram várias vezes que eu literalmente me sentia que estava num buraco, mas muito fundo, sem jeito de levantar. E era ali orando que Deus me dava uma força que, sinceramente, não tem como não falar que não foi Deus que me deu essa força. Tá entendendo? Que, tipo assim, eu saía daquela oração fortalecida, eu não sabia, eu não enxergava nem a luz no final do túnel como eu ia fazer, mas eu sabia que eu tinha que agir, que eu tinha que dar o primeiro passo, que eu tinha que fazer algo. Então eu falo, todo mundo que tá aí, busca Deus, sabe? É do seu jeito, não existe, que tem que ser desse jeito, que tem que ser nessa religião. Não, gente. Deus está disponível a qualquer um. Nós não precisamos de religião nenhuma para acessar Deus. Já começa por aí. A gente acessa Deus através de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, você já está ali acessando a Deus. Então, o que está faltando é justamente isso. As pessoas estão muito desconectadas. E até mesmo pessoas que estão dentro de religiões estão desconectadas. Eu não estou falando mal de religião, não, porque eu sei que tem a religião ajuda, tem pessoas que literalmente precisam realmente estar dentro de uma religião. Mas o que eu quero dizer é que dentro de casa, você e Deus. Não dependa do outro para te levar a Deus. Você pode buscar a Deus você sozinha, entendeu? Através de Jesus. Eu também Então, quanto acredito mais muito as nisso que você está pessoas falando. se quanto mais as pessoas se conectam com Deus, mais elas vão se sentir fortalecidas para passar por tudo que na verdade vão passar. E é o que eu falei, dizer que é fácil não é fácil, mas a partir do momento que você confia e sabe que você não está sozinho, se torna mais fácil, Eu também acredito muito nisso que entendeu? você trouxe, Cris, porque assim, né, todo mundo passa por desafios. E assim, para mim, também esse é o único caminho. É Uhum. confiar que tem Deus, né? O nome que a pessoa quiser dar, Buda, Krishna, enfim, né? Jeová, mas existe esse Deus, o Espírito Santo, né? Alguns acreditam em alguns santos, né? É.
Eu Eu acho. divido, eu falo, para mim é Deus, Jesus e Espírito Santo. Cada um tem o seu lugar na minha vida, literalmente, entendeu? Então, tipo assim, eu desde nova, eu sempre busquei muito a Deus, muito. Eu era da Igreja Católica, não sei o quê, só que eu nunca fui de buscar santo. Não tô falando que é errado, não, tá, gente? Eu Claro. sempre busquei muito a Deus. Então, tipo assim, Jesus, ele tá ali do meu lado, não sei o quê, blá, 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 mas eu tenho essa conexão mesmo direta. E o Espírito Santo. Eu literalmente convidei o Espírito Santo para habitar dentro de mim e peço, eu autorizo ao Espírito Santo a me indicar, estou no caminho certo ou no caminho errado. Então, se eu estou conversando com você e eu de alguma forma julguei algum ato de qualquer pessoa, o Espírito Santo me avisa da mesma hora. Juro, eu sinto, tipo assim, no meu peito. E, tipo assim, eu já sei que eu falei alguma coisa errada, que eu senti alguma coisa errada, que eu pensei alguma coisa errada. É a oportunidade de, na mesma hora, eu pedir perdão e não deixar abrir a brecha. Por quê? Tem até na Bíblia, né? O inimigo está ao derredor, né? O que que é o inimigo? São vários seres que a gente sabe que o mundo espiritual existe. Não adianta, tem gente que vai falar que não existe, mas existe. Entendeu? Ele tá ali. Agora, se você tá ali fazendo tudo certinho, e você pede o Espírito Santo para habitar dentro do seu coração e te direcionar, te avisar se você tá certo ou você tá errada, porque você fez, gente. Todos nós vamos fazer coisa errada, como você falou. Todos nós temos o nosso lado sombra. Todos nós vamos sentir raiva de uma situação. A gente vai falar mal, a gente vai julgar. Julgar, então, né? É algo assim que a gente precisa corrigir muito, né? Então a gente sempre. É estar atento e sair desse piloto automático, estar sempre vigilante, né? Essa parte dentro da Exatamente. Então, tipo mente. assim, a partir do momento que você pede, eu sinto, literalmente. Então, é a hora que eu falo, cara, me perdoa, eu, né, faço errado, então eu não abri a brecha. Porque as coisas ruins vão acontecer na sua vida, a maioria, porque você mesmo abriu a brecha da proteção. É o que eu Entendeu? falo assim, né? Então, nossa senhora, a sala tá tudo bagunçada, pois é, mas foi você que deixou a janela aberta e pro vento entrar e fazer a barulho. Exatamente. Ah, Crisley, você dessa forma não abre brecha? Gente, é claro. Entendeu? Nós somos humanos, a gente erra. Mesmo se o Espírito Santo me avisando, tem hora que vem a raiva. E a raiva, se você continua sentindo raiva, adianta você pedir perdão pela raiva, você está continuando sentindo raiva, você abriu. E depois eu tenho um grupo, né, que eu mando os áudios, e aí eu falo de vez em quando eu falo de uma caixinha da moeda, né? Você fez coisas boas, você ganhou moedinha. Se você agiu errado, pensou errado, julgou, sentiu raiva, e aí vai, mentiu, tem várias coisas, você está perdendo moedinha. Começa a balancear, né? Se dentro daquele dia você ganhou mais ou perdeu mais moedinha. E isso faz com que a gente vai levando a vida para que justamente a gente fique ou no igual, mas pode ter certeza, quando você ganha mais moedinha, o universo, que aí nem é Deus, tá? Eu divido Deus e universo, né? Eu falo, existem as leis universais e as pessoas falam, que Deus não quer. Não, gente, se você não está cumprindo as leis universais, o próprio universo vai te pedir conta disso. Com Ou certeza. também vai te dar algo com isso. Então, você fez mais coisas boas, o próprio universo vai te devolver. E muitos também, agora veio aqui na minha cabeça que as pessoas fazem algo bom para certas pessoas e querem que aquela pessoa retribua. Não, gente. Se você fez E aí, como ali, se não fosse um jogo interessa para quem. de Não é ping-pong. Eu também acredito exatamente muito nisso, né? Quando você faz algo para alguém, a grande maioria das vezes não volta do mesmo caminho. pelaquela pessoa. Volta de um Aham. outro lugar. E aí a gente fica querendo que só volte daquilo, né? Então é aquela questão do controle. Então tem que ser do meu jeito. Fiz uma É. coisa para Crisley, nossa, mas ela não vai me retribuir como a Crisley é ingrata. Na É. verdade, não. A gente que não está aberta, eu sempre peço isso também nas minhas orações, né? Que o amor, a alegria, os clientes, tudo né, venham para mim das fontes mais inesperadas do bem. E vem de fontes que Uhum. você às vezes nem imagina. E para isso a gente precisa Uhum. estar atento. Exatamente. Cris, e ficaria aqui com você conversando horas. Horas, horas e horas e horas. Adorei tudo esses ensinamentos assim maravilhosos. Você assim é uma que eu sempre falo, né? Eu tenho uma grande admiração por você como mulher, em todos os aspectos, Obrigada. como pessoa, como profissional. E o que que você deixaria aqui de mensagem desse Pão de Contar? A mensagem Então, final. acredite em vocês.
Como eu falei, o poder está dentro da gente. Quando a gente entende que realmente depende da gente para mudar qualquer coisa da nossa vida, e é o que eu falo, gente, eu nunca vou deixar Deus de lado, né? Eu falo da gente, mas sempre me baseando em Deus, que é a minha força maior. Mas a gente precisa acreditar que esse poder está dentro da gente. Quando a gente acredita que ele está dentro da gente, aí sim a gente pega qualquer coisa e resolve qualquer coisa. Não existe nada que a gente não pode modificar, transformar a Resolver. partir do momento que a gente acredita que dependa da gente. O problema Aí. todo é que no fundo, no fundo, no fundo, a gente tem medo desse poder. E no fundo, no fundo, no fundo, a gente quer que pai e mãe continuem salvando a gente. É verdade, isso que você trouxe é muito importante. A gente tem mais Entendeu? medo do sucesso do que do Exatamente. fracasso. É isso. Exatamente. Por Cris, quê? e deixa que Fracassar suas. é fácil. Porque a gente tem apoio, a gente tem alguém que passa a mão na nossa cabeça, que dá a mão pra gente. No sucesso não é bem assim, né? A gente sabe. Exatamente. Cris, e deixa aqui as suas redes sociais. No caso, eu montei, né, o Instituto Baá, então é Instituto Baá em todas as redes sociais, YouTube, TikTok, Como é que fala Instagram, Baar? Apesar de que eu vou deixar aqui o é, motivo do vídeo, é né? De qualquer forma. Bahar. Instituto Baar. Uhum. Tá. Instituto Baá. Está assim no seu Instagram. Está assim no meu Instagram. Uhum. Se quiserem. Instagram, TikTok e YouTube também. Ah, é verdade, também tem um canal no YouTube. Então, se quiserem entrar em Uhum. contato com a Crisley, saber esse trabalho maravilhoso que essa mulher faz, essa potência toda aqui, só Obrigada. mandar a mensagem para ela de qualquer forma, né? Eu vou deixar aqui embaixo um descritivo do vídeo, as redes sociais da Crisley. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, clica aqui, curte, compartilha, porque, né, como a gente estava conversando aqui, no início, a gente assiste tantas coisas ruins. Um conteúdo desse, gente, transforma a vida. E olha, os conteúdos não é para ficar assistindo em 1x, 2x. Assiste com estado de presença. Hoje é tão difícil a gente estar em estado de presente, a gente quer assistir logo para acabar logo, para ir para o próximo, próximo, próximo. Aí você nem aproveitou aquele conteúdo. Assiste o conteúdo, pega o seu papel, caneta, tem muita coisa aqui, informação valiosa que a Crisley teve, que trouxe aqui para nós, nos abrilhantou. E parabéns pela coragem de você vir aqui e contar a sua história. Beijo Obrigada para mais uma você, vez, Crisley. Sol, Obrigada por você pelo ter vindo. convite. E Obrigada a obrigada para todos todos também. que assistiram aqui. Beijo, Sim. até o próximo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.